Sim. Mudou muito de lá pra cá ou não? Cara, O que é preservado até hoje? Cara, o mundo islâmico atual, ele é uma amálgama de traumas. Né? Como Uma assim? amálgama de traumas. Porque assim, a civilização islâmica, ela vai passar por um período muito grande de riqueza, de poder, né, exercido transcontinentalmente, né, onde você tinha as maiores cidades do mundo, as maiores redes de comércio do mundo, a maior edge intelectual do mundo, todo mundo ia estudar no mundo islâmico, e quando você vai do século XVII para frente, isso simplesmente acaba e tem o nascimento da era do colonialismo europeu global, tanto aqui nas Américas como no mundo islâmico. Então, todos os países do mundo islâmico, todos, sem exceção, eles foram dominados, conquistados e tiveram suas comunidades absolutamente viradas do avesso. Então, as leis islâmicas, elas foram absolutamente tiradas do papel. O nacionalismo, né, digamos assim, ele ascendeu. Então, você tem o surgimento de vários grupos nacionalistas que fizeram coisas que geralmente são associadas ao Islã, mas na verdade são frutos do nacionalismo. Você tem a mudança das leis, você tem a mudança do estatuto social, você tem a mudança de tudo, e você acabou criando uma sociedade com um trauma muito grande e fechada. O colonialismo, que assim, pra gente, quando a gente fala de colonialismo, a gente tá falando aqui no Brasil da época que o pessoal usava chapéu com pena, veio de caravela. Colonialismo no mundo islâmico é coisa da época da TV colorida. Entendeu? Então, assim, muitos países muçulmanos só foram se libertar das suas potências imperiais nos anos 70, nos anos 80. Então, assim, muitas dessas sociedades acabaram se destruindo com tudo que às vezes ela tinha de muito positivo. Por exemplo, as pessoas falam que no Oriente Médio a homossexualidade ela é criminalizada. Ela foi criminalizada pelos britânicos. Ela foi criminalizada pelos britânicos. Os britânicos, eles tinham no código colonial deles uma lei de criminalização da homossexualidade, onde a gente tem até os anos 60, era ilegal você ser gay na Inglaterra. O Império Otomano, no século XIX, descriminalizou a homossexualidade. E era ele que governava o Oriente Médio, entendeu? Então, muitas coisas que as pessoas não estudam, elas geralmente associam a religiosidade, perseguição, destruição, morte, muita coisa, que na verdade não é necessariamente uma coisa da religiosidade, mas uma herança de movimentos coloniais que existiram ali dentro do mundo islâmico. Hoje em dia, como que é? Hoje em dia, obviamente, você tem uma criminalização. É porque, assim, a religião islâmica, ela considera a prática homossexual como um pecado. Isso aí não é argumentável. Dentro da religião islâmica, do cristianismo, enfim, também. Dos evangélicos também. Exato. Você tem a homossexualidade vista como um pecado. Só que, assim, como é que você lida com o pecado dentro da sociedade? Tem várias formas. Você pode criminalizar, você pode perseguir, ou você pode simplesmente falar assim, ó, você vai ter essa liberdade para você fazer as coisas no seu âmbito privado, você não tem que ser perseguido se você tiver nenhum comportamento que dê a entender que você é isso em público, é só você não fazer nenhum ato sexual em público na frente das pessoas e você não vai ser perseguido. Era basicamente dentro do mundo islâmico como existia. Então você tem fotos do Cairo, da Síria, da Turquia, do século XIX, com shows de travesti. Isso na Inglaterra era inimaginável, entendeu? Os homossexuais eram perseguidos e mandados para clínicas de tratamento, onde eles sofriam com todo tipo de abuso, até os anos 60 na Inglaterra. Se a gente vai para o mundo islâmico medieval, bem, até hoje você tem uma estátua em Bagdá em homenagem a um dos maiores poetas que você teve lá no Iraque, e ele era um poeta gay, assumidamente gay. Então, como é que o mundo islâmico, na mesma cidade onde você teve as cenas do ISIS jogando gays de prédios, você tem uma estátua em homenagem a um poeta que era gay? Como é que essas duas coisas... Então, essa é a minha dúvida. Exato. Mas pode andar de mão dada, por exemplo? Dois caras? Dois caras andar de mão dada lá é um comportamento masculino, inclusive. Sério? Muito popularizado no Oriente Médio De inteiro. amigos? Sim. Beijo não. Beijo não. Tá. Só beijo de nariz. No Como que é? Golfo. Hã? Mas é beijo de esquimó, É Entre considerado comportamento masculino. Sério? Inclusive, teve um criador de conteúdos, né, brasileiro, que ele é homossexual. E assim, ele foi viver nos Emirados Árabes e ele falou o seguinte, ó, aqui a homossexualidade é criminalizada, mas eu nunca fui mais livre pra me comportar como gay na rua, porque tudo que é considerado de gay no Brasil é coisa de homem heterossexual aqui. Cara, então, não posso dar de mão dada, posso dar beijinho de esquimó na rua, não tem problema. Que Então, doideira, assim, cara. porque muitos costumes do que a gente considera aqui no Ocidente como feminino ou associados à homossexualidade, em diversos países árabes não é. Por exemplo, quando eu saía da escola, né, eu estudava, meu professor, uma das coisas que eu estranhei bastante é que o meu professor fazia, gente, vamos tomar um lanche depois da escola, beleza, vamos. Aí meu professor me pegava pela mão assim, colocava a mão dele na minha e saía andando comigo na mão de mão dada assim, e eu ficava meio tentando puxar, né? O que é isso? O que é que tá me estranhando? Não, mas é o costume. Então, assim, o mundo islâmico que a gente tem hoje, ele é extremamente traumatizado por experiências do passado colonial, né, que não necessariamente são essenciais daquela civilização, ou essenciais daquela cultura, ou essenciais daquela religião. Aí o pessoal fala, tá, mas se todo mundo sabe disso, por que não muda? Por que não tem uma mudança? Bem, olha, Olha lá. Desse jeito aí. Olha só, hein, Léo? Jeito aí. Isso não é considerado um comportamento homoafetivo. Lá é considerado um comportamento normal. De um homem normal.
Se você ama seu amigo, você anda de mão dada com ele da mesma forma que você anda com a sua esposa, da mesma forma que você anda com seu filho. O Léo e Lene andando de mão dada aqui, porque vocês são amigos. Isso que eu ia falar. Se você ver a gente subir a escada de mão dada, não se assuste. São amigos. Somos amigos. Exato. Então, assim, é basicamente isso. Então, as pessoas têm uma ideia muito fantasiada sobre os países árabes, sobre o mundo islâmico, sobre como as coisas funcionam lá. E não é uma questão de você romantizar ou você mentir sobre aquele país, mas, assim, é fundamental que, se você não vai gostar de uma coisa, você tem que saber como ela realmente é. Claro. E não criar um paraíso fantasioso. Né? Porque a gente fala, por exemplo, eu sempre gosto de tocar nessa questão, porque é muito relevante, as pessoas sempre debatem muito isso sobre os direitos LGBTs e tal, e sempre é uma coisa que volta, né, muito, em todo ano aqui no Brasil, esses debates, né? E as pessoas falam, no mundo islâmico é um comportamento criminalizado e tal, e é perseguido. Eu falo assim, gente, olha, é criminalizado, mas não é como vocês imaginam que é. Entendeu? Se cria um monstro muito grande daquilo ali, e quando você vai ver na realidade, não é tão bem assim. E principalmente hoje, quando você tem a politização de tantas coisas. Então as pessoas dividem o mundo, né? Que nem naquela época do colonialismo clássico, entre quem é branco e quem não é. Aí hoje é com valores, quem aceita os meus valores e quem não aceita. O lugar que é bom ou ruim depende de quanto eles são totalmente abertos ao que eu acho que é certo, ou totalmente fechados. Mas isso é uma visão muito pobre do mundo. E não significa que você necessariamente vai ter que concordar com tudo que você vê em outro país, ou outra cultura, ou achar aquilo ali bonito ou maravilhoso, porque muitas vezes realmente não é. É pura brutalidade e opressão. Só que o que eu procuro fazer no meu conteúdo é mostrar, digamos assim, a gente passar do simples pro complexo. Não necessariamente você deve concordar com tudo que você escuta, mas você tem que realmente aprender como aquilo ali é. Por exemplo, eu chegar para as pessoas assim, a pessoa chegar para mim e falar, olha, por que você não é cristão? Eu falo, porque os cristãos, eles adoram um unicórnio dourado. A pessoa vai rir e vai falar, não, cristianismo é uma religião? Não, é o unicórnio dourado. Eu tô rejeitando uma religião que existe baseado numa mentira que eu mesmo criei ou que outra pessoa contou pra mim. E com o mundo islâmico isso acontece bastante. As pessoas falam, lá a mulher não pode trabalhar, a mulher não pode estudar, a mulher não pode dirigir. Não, isso é mentira. Você vai lá, você vê trânsitos lotados e todas as pessoas que estão dirigindo são mulheres. Você vê juízes, você vê astronautas agora no programa espacial dos Emirados Árabes Unidos, ele é liderado por mulheres. Você tem inúmeras coisas e nem todos os países são iguais. Uma coisa é o Irã, outra coisa é a Arábia Saudita, outra coisa é a Turquia, outra coisa é a Tunísia, outra coisa é o Marrocos, outra coisa é a Indonésia. Então assim, você tem muitos países muçulmanos diferentes que provêm de culturas diferentes. Porque, por exemplo, o que era a Síria antes de se tornar um país majoritariamente muçulmano? A Síria era cristã. Então, muito da cultura romana, cristã, tradicional, ela vai moldar a visão do que é ser um sírio muçulmano. Se a gente vai para a Indonésia, que é o país mais muçulmano do mundo hoje, qual é a matriz civilizacional deles? O budismo e o hinduísmo, que era a religião que eles tinham antes de se tornarem muçulmanos. Então, muito do que aquela sociedade vai ter como espiritualidade, como comportamento, como leis, como regras, como tudo, vai vir muito dessa base. Então, muitas pessoas falam de muçulmano como se muçulmano fosse uma coisa só. Como se fosse uma espécie de personagem, de boneco, de figura caricatural. Quando, na verdade, um católico paraibano, pernambucano, é totalmente diferente de um católico irlandês ou escocês. Claro. Na verdade. Então, basicamente isso. As pessoas precisam entender o mundo islâmico dessa forma plural, né?